Olá pessoal, nesse vídeo vamos dar uma olhada na questão da forma e da não forma do Tai Chi. O que significa isso? Basicamente, a forma significa que a parte estrutural, algumas técnicas, posturas, e a não forma está relacionada à energia, né? À expressão, à calibragem, ao trabalho da energia de maneira geral. Então, vamos lá no vídeo. Bom, então, como eu disse na introdução, né, a forma e a não forma está relacionado à parte estrutural, que envolve posturas, envolve técnicas de corpo, e a não forma está relacionado à energia, né, que a gente, por mais que possa sentir, por mais que possa direcionar, por mais que possamos também dar uma expressão na energia, ela não tem forma, ela precisa do nosso corpo físico, né, para ganhar uma expressão assim, manifesta. Então a gente tem essa dualidade, que é uma dualidade que está de acordo com o que a gente vem falando aqui no canal, né, a relação Yin e Yang. Então essa dualidade complementar de forma e não forma, estrutura e energia, vai ser um suporte mútuo, né, e não só considerando apenas um lado isoladamente, você precisa, em alguma medida, considerar uma relação entre essas duas partes. Então, vamos desconstruir aqui esses elementos para que isso possa ficar bem claro para você. Então, a parte estrutural, que eu estou chamando aqui de forma, não é exatamente sobre os movimentos, né? Quando você aprende uma sequência de movimentos, não é exatamente sobre isso, mas está mais relacionado às técnicas, e aqui o que eu estou chamando de técnicas? A gente tem basicamente técnicas de pés, que envolve como você posiciona o pé, como distribui a localização do peso nos seus pés, como você ajusta o passo, né, nas pernas como um todo, e por aí afora. Então são técnicas de pés, envolvendo também as pernas. A gente tem técnicas de corpo, que envolve quadril e tronco, até mesmo a posição da cabeça. E a gente tem técnicas de mão, que aqui está mais relacionado à expressão, né, da arte marcial através de técnicas de ataque e defesa, né? É basicamente assim a cereja do bolo, né, do Tai Chi são as técnicas de mão. Então a gente não vai entrar em muitos detalhes, né, em cada setor das técnicas, né? Eu estou só apresentando aqui de maneira geral. Então a gente tem as técnicas que vão falar basicamente dessa estrutura, né, das posturas, né, que é uma forma, né, uma estrutura, uma base necessária para que você possa dar uma via de expressão para a energia. E aí, em contrapartida, a gente vai também ter alguns métodos de prática, né? Então a gente tem no nosso sistema de treinamento do Tai Chi da família Yang métodos e técnicas, né? Então as técnicas eu já falei, a gente também tem alguns métodos de prática que certamente também vão contribuir para a estrutura. Por exemplo, quando a gente fala do relaxamento, quando a gente fala de afundar o Qi, por mais que a gente esteja falando aqui de energia, isso vai contribuir para a sua estrutura, né? Então, o método e a técnica, né, eles são complementares. A gente separa didaticamente, mas em alguma medida eles vão estar relacionados. Então, as técnicas são basicamente toda essa parte postural, ok? Do corpo. E os métodos são, né, os métodos de prática, né? Como fazer determinada coisa para se obter determinado efeito, determinada habilidade, né, determinada expressão. Então, a energia, e aqui eu não estou falando somente da energia enquanto o combustível do seu corpo, né, a energia vital, né? Eu não estou falando só dessa energia, eu estou falando dessa energia também que a gente aplica na nossa força, né? Então, quando você usa a sua força, o seu movimento, a sua energia para uma expressão através da postura, né, ou um ataque, uma defesa, a gente usa um tipo de tensão corporal, né? Então, uma certa calibragem do uso da sua força é o que eu estou chamando aqui de energia, ok? Então isso desmistifica um pouco essa máxima assim, que às vezes circula pelo Tai Chi de que o suave significa não usar força. Não é bem por aí.
Na verdade, é você saber dosar, usar a sua força de uma maneira, claro, técnica, inteligente, adequada a cada situação. E aí, essa tensão corporal, a gente chama também, em chinês, a gente chama de Jin, ok? É o quarto tom, J-I-N, usando o quarto tom. E a gente fala que quando a gente faz o Tai Chi, a gente quer desenvolver a energia Tai Chi, ou seja, Tai Chi Jin. Okay? Essa energia Tai Chi, eu acho que eu já falei isso em alguns outros vídeos, a gente está falando aqui de duro e suave. Então, duro e suave é uma certa calibragem, uma certa expressão que você faz com a sua força, né? Então, a tensão corporal, ela ganha uma qualidade diferente, que por vezes ela é mais sólida, mais firme, mais explosiva, e por vezes ela é mais suave, flexível, né, maleável, mas não tem aqui uma característica explosiva, por exemplo. Então, o duro e o suave eles estão sempre em relação no Tai Chi, não só de maneira coexistente, os dois juntos, se equilibrando, mas também um se transformando no outro. Do suave, você consegue se transformar em duro, um se transforma no outro, e uma vez que você explode, você volta a ser suave, né? Como uma chicotada. Né? O chicote ele é ali macio, né? Flexível, você coordena, ele explode, mas uma vez que ele explode, ele volta a ficar ali flexível, né? Então esse é um exemplo de como o duro e o suave eles também se alternam, ok? Então vamos lá, agora vamos entrar nos detalhes, tá? Então, quando a gente fala de estrutura aqui, técnicas, a gente precisa entender com clareza que tem técnicas de pés. De maneira geral, a gente está falando de 3 técnicas aqui. A gente está falando da localização do peso na sola do pé, a gente está falando da abertura da virilha e a gente está falando do direcionamento do ângulo dos seus pés, para que você possa, assim, gerar energia com qualidade, né? Então, de maneira geral, a gente reúne essas 3 características na técnica de pés. É claro que isso se estende, né? Então, isso aqui que eu estou falando está relacionado à sua base, ao passo, mas a gente também vai ter técnicas de como caminhar, a gente também vai ter técnicas que falam do enraizamento. Isso tudo é técnica de pé, ou seja, você vê que se a gente entrar aí nessa seara, a coisa fica complexa, grande, vasta, né? E aí talvez eu reserve aí um outro vídeo só para falar de técnica de pés. A gente tem também técnicas de corpo, que de maneira geral são o formato do seu corpo. Então, dependendo de como você organiza, né, a forma do seu corpo, basicamente quadril e tronco, isso afeta a sua energia, afeta a sua respiração, afeta a sua tensão corporal, e isso vai comprometer ou colaborar com a expressão da energia. E uma outra parte sobre o corpo também é a posição do quadril e do tronco. Então, dependendo da posição do quadril e do tronco, você vai ter dificuldade para expressar a energia ou até mesmo para fazer a coordenação. Então, quadril e tronco, que a gente chama aqui de corpo, são também estruturas importantes que vão garantir essa parte da forma, né? E, por último, a técnica de mão é a via de expressão da energia. Então você tem que ter também um certo cuidado, que envolve basicamente a forma das técnicas, né? Que de maneira geral no Tai Chi da família Yang a gente só tem 3: palma, punho e gancho. Okay? Então, dentro dessas 3 formas a gente tem várias técnicas, né? De maneira geral a gente diz que a gente tem 13 técnicas, né? Sendo elas as 8 energias, que traduzindo aqui diretamente para o português, seria aparar, rolar para trás, pressionar, empurrar, partir, agarrar e puxar, ombro e cotovelo, 8 energias. E a gente tem mais 5 técnicas adicionais que são comuns nas artes marciais de maneira geral, que é o golpear, chutar, agarrar, derrubar e também o controlar. O controlar seria aqui as chaves, né, as torções, as maneiras de você controlar a energia ou a posição do oponente. Então, de maneira geral, a gente tem 13 técnicas. Isso está tudo relacionado ao uso das mãos, né? Então, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas isso tudo compõe a parte da forma, da estrutura.
E aí, por que a gente precisa desse detalhamento técnico satisfatório, né, suficiente, minimamente ajustado? Porque a energia, ela vai ganhar uma expressão através disso que eu mencionei, que é a sua tensão corporal, através da coordenação, mas a energia só vai ganhar uma expressão unificada, bem direcionada, clara, com a expressão aclarada, sendo ataque ou defesa, se a estrutura estiver ali satisfatória, né? Semelhante a um recipiente que você coloca um líquido dentro. Então o líquido toma o formato daquele recipiente. Por exemplo, um copo mais largo, aí a água, né? Se você põe água no copo, ela vai se transformar naquele recipiente mais largo. Se você põe num copo mais estreito, a água toma aquele formato mais estreito. Então a energia aqui, ela simboliza como a água, né? Ela toma o formato da sua postura. E aí, se a postura não está satisfatória, a expressão da energia vai ser insuficiente. E aí você vai sentir isso na estabilidade, na agilidade, na coordenação, inclusive efeitos mais sutis, né? no trato assim, psicoemocional, mas eu não vou entrar nisso agora. Então, a parte da energia está relacionada basicamente com a sua tensão corporal e a expressão, né, que a gente fala que deve ser uma expressão unificada. Mas como é que a gente chega, né, da forma para a não forma? Qual é o ponto de interseção entre os dois? Então, a gente tem dois métodos centrais no Tai Chi da família Yang, que são o método do relaxamento, que eu já falei aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês, e a importância também do uso da cintura, né, que vai afetar aí a sua coordenação. Então, eu já falei também aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês. Então, vamos começar pelo relaxamento. O relaxamento é a porta de entrada para o trabalho da energia. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso eu já falei no vídeo sobre relaxamento, mas o relaxamento é um método que vai trabalhar a sua energia para que você possa encontrar a calibragem adequada. E a gente começa pelo suave e depois do suave você obtém o fluxo e do fluxo você faz a unificação para chegar na dureza. E aí você tem o duro e o suave. Então tudo isso começa no relaxamento. O relaxamento é o primeiro ponto de interseção entre a estrutura e a energia. Depois do relaxamento, eu vou assumir aqui, né, já entender que você já fez o trabalho do relaxamento de forma competente, então você já tem a devida calibragem da energia. Então você precisa agora inserir o trabalho de coordenação. E o uso da cintura vai ter aí o papel importante não só em direcionar a energia, controlar a posição, o alcance, a direção. Então, a posição, o alcance, a direção. Né? Então, a cintura tem esse papel. E também o controle sobre braços e pernas, né? Servindo como um eixo. Então, a cintura ela vai ter esse papel central na coordenação. É claro que a coordenação envolve outros elementos, como a respiração, a mente, o timing, né? A hierarquia entre as partes do corpo e a coordenação de tempo entre as partes do corpo. Então, esses diversos elementos também compõem a coordenação, mas a cintura está ali num lugar central para o papel de coordenação. Então, a gente tem a estrutura, técnicas de pés, corpo, mãos. Isso é a forma. E a gente tem a não forma, que é a energia, está relacionado aqui ao duro e ao suave, ao uso da sua força, a calibragem da sua tensão corporal e a expressão que você vai dar, sendo um ataque ou uma defesa, né? De maneira geral, a gente resume nisso. E aí, para falar da energia, basicamente a gente fala de duro e suave. Para falar de estrutura, a gente tem algumas estruturas chave, básicas no Tai Chi da família Yang, que são o passo vazio de calcanhar. Você vê que no braço a gente não tem nenhuma técnica, a gente só tem essa posição fixa. A gente tem o passo vazio de ponta, a gente tem o passo arco e a gente tem a postura em uma só perna.
Então, cada uma dessas posturas, e a gente ainda pode considerar, aproveitando, o passo paralelo, né, que por vezes a gente abre mais, chamando até de postura do cavalo, mas a gente também pode fazer aproximadamente na largura de ombros. Okay? Então, basicamente essas 5 posturas, passo vazio, calcanhar e ponta, passo arco, passo em uma perna só e o passo paralelo, reúnem basicamente toda a estrutura que a gente precisa sobre técnica de pé, técnica de corpo, e a técnica de mão, ela só vai, de fato, ganhar uma relevância uma vez que você entender o relaxamento, o uso da cintura, e então você vai fazer aí o trabalho mais completo, né? E deixa eu demonstrar. Então, a gente tem, por exemplo, o passo vazio de calcanhar. Então, aqui você treina ele somente como uma estrutura. Mas aí, dependendo da posição que você põe nas mãos e em cima dessa posição, um trabalho de coordenação específico, um uso da cintura específico, um ponto de energia relacionado à técnica de mão que vai ser específico. A mesma estrutura pode gerar expressões diferentes da energia. Por exemplo, a gente tem a postura que a gente chama recuar e afastar o macaco. Então, essa seria a expressão dessa técnica. Mas a gente tem também na mesma postura uma outra movimento, postura, né? A gente chama de postura também, o erguer as mãos, que é outra expressão, outro ponto de energia. Então, enquanto um era um golpe de palma, aqui você já usa o antebraço para quebrar o braço do oponente. Ou seja, a estrutura é a mesma, mas o uso da cintura, a técnica de mão, a coordenação, o timing, né? Esses elementos que vão estar relacionados à energia, eles são diferentes, né? Deixa eu dar outro exemplo. A gente tem o passo arco. Então, o passo arco é essa estrutura. Mas a gente pode mudar a posição e a gente tem diversas outras técnicas que, dependendo da sua coordenação, da expressão da energia, vai mudar. Por exemplo, o empurrar. Esse é o empurrar. Você pode fazer suave, você pode fazer explosivo. Varrer o joelho. Ou seja, é a mesma estrutura, mas outra técnica. Outra técnica. Ou seja, dependendo do uso da cintura, da técnica de mão, do ponto de energia, do ritmo, da coordenação, etc. Desses outros elementos que vão estar mais relacionados à expressão da energia, a mesma estrutura serve de base para uma série de aplicações diferentes, né? Então, a estrutura ela é uma parte do sistema mais fixa, como uma fundação, e aí eu demonstrei, né? Você tem aqui essas posturas básicas, né? Que você treina, e uma vez tendo essa fundação, sabendo como calibra a energia, como faz a coordenação, você estende para diversos usos variados, né? E isso é só o trabalho individual. Uma vez que você faz o trabalho em dupla, né? A gente tem exercícios em dupla também, essa estrutura ela fica ainda mais complexa, ainda mais flexível, de modo que você pode extrapolar alguns pontos estruturais, desde que você não comprometa a sua agilidade, a sua estabilidade, enfim, alguns elementos de habilidade, né? Você pode extrapolar algumas estruturas, tendo competência para isso, e aí você faz movimentos que nem sempre são movimentos que você vai encontrar na sequência, mas que são possíveis dependendo da necessidade, né? Então, gradualmente o sistema vai te apresentando possibilidades mais fixas, como uma fundação. Você aprende como faz um extravasamento, né, dessa fundação e começa a estender para possíveis aplicações de um grau mais básico para um grau mais complexo, e depois você ainda tem a oportunidade de extrapolar, né, algumas bordas estruturais com uma certa competência e criar movimentos antes nunca feitos, não treinados, né? Você cria movimentos novos, porém preservando aí
algumas características importantes para que você de fato consiga unificar a energia ainda assim, seja uma neutralização ou um ataque, né, uma emissão. Ok? E aí isso indica que é uma arte marcial, ou seja, você cria, né, de acordo com a necessidade, você cria soluções. Ok? Então vamos fechando por aqui o vídeo, ok? Se você gostou, curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar nesse tema. Se não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Okay? E aqui a gente fecha esse tema sobre a forma e a não forma. Até uma próxima.